Fala, minha diretoria, Internacional trocando de treinador, eu tenho 3 pontos para discutir. Primeiro, a decisão do Kudê. Segundo, a contratação do Abel. E terceiro, o contexto de trairagem ou de não cumprimento do contrato, como está sendo dito aí por muita gente, para, evidentemente, bater no Kudê pela decisão que ele tomou. Então, se inscreve aí no canal, deixa o like aí e vamos que vamos. É o seguinte, eu acho que todos os treinadores têm o mesmo direito que nós temos na nossa vida profissional de trocar de clube. Então eu acho essa viadagem de, mas o Rogério deixou porra nenhuma. Então, o Rogério recebeu uma proposta melhor, trocou. O fulano recebeu uma proposta melhor, trocou. Não tem problema nenhum nisso. O que a gente pode contestar é se a proposta é melhor, né? Isso a gente tem direito de contestar. O Kudê é um treinador que teve uma temporada no Racing, é um treinador novo, é um treinador que não é consagrado, né? O famoso chupou laranja com quem. E ele não tem um cenário internacional à disposição dele para que ele, né, possa, sei lá, correr os riscos que ele está correndo, abrir mão das coisas que ele está abrindo. Evidentemente que o problema do Kudê é com a diretoria do Inter, né? Eles não se entenderam, provavelmente ele pediu alguns reforços, o Rodrigo Caetano deve ter dito para ele, Kudê, nós não temos dinheiro porque nós passamos por uma pandemia que não estava prevista em janeiro e nós não temos dinheiro, então nós não vamos trazer os reforços que a gente imaginou que a gente fosse trazer para você. Que aconteceu com todos os clubes, me desculpa, mas é isso e ponto, acabou. O Kudê deve ter dado um chiliquinho e ficou putinho e deixou o Internacional. O meu ponto em relação à saída dele é o seguinte, ele foi pro Celta, né? Ele tá indo pro Celta. Caralho, o que tu vai fazer no Celta, irmão? Você tá deixando o líder do Campeonato Brasileiro, você pode ter um título brasileiro daqui 3, 4 meses, e você vai pro Celta? Mas vai ganhar euro. Não, tudo bem, eu compreendo, mas se você fosse campeão brasileiro, talvez você não fosse pro Celta, talvez você fosse pro Porto. Talvez se fosse para um outro clube maior, com condição de fazer alguma coisa. O Celta, para quem não sabe, o Celta chegou 2 vezes apenas em sua história, entre os 4 primeiros colocados do Campeonato Espanhol, as 2 vezes em quarto. O Celta não tem título, o Celta tem a 9ª torcida do Campeonato Espanhol e é um time que luta para não cair. Foi para isso que o Kudê trocou o Internacional. Por euros, muito provavelmente. Mas ainda assim, sob uma justificativa que, honestamente, eu acho um pouco hipócrita. Eu acho que era mais bonito ele ter chegado e falado assim, me ofereceram euros, eu quero ir embora, vou morar na Espanha, é isso que eu quero, e tudo bem. Beleza, tá tudo certo. Agora, por que não me deram reforço? Essa hora, Kudê? Faltando meio turno, faltando um turno para acabar o Campeonato Brasileiro, líder do campeonato, você troca um time grande, campeão do mundo, é isso? Não é possível, não é possível. Pelo Celta, tem alguma coisa muito errada nessa história. O que não está errado nessa história? O descumprimento do contrato. Porque isso, acho que as pessoas são um pouco radicais e esquecem de um detalhe. Um contrato, ele tem várias possibilidades dentro dele. E uma das possibilidades do contrato é o quanto você paga para deixar o cargo. E o Kudê vai pagar esses 10 milhões para o Internacional. Ou ele, ou o Celta. Enfim, o Internacional vai receber esse dinheiro. Portanto, o contrato será cumprido. Né? É uma das formas desse contrato ter fim, é o pagamento da multa e o encerramento a alteração do prazo. E isso está em qualquer contrato. Então, neste contrato, se o Kudê pagar os 10 milhões para o Internacional, como dizem que vai pagar, o contrato vai estar sendo cumprido. Então, o Kudê não está sendo um filho da puta de deixar o Internacional a ver navios. Não, o Kudê foi, inclusive, muito mais reto do que alguns treinadores, como o Rueda foi com o Flamengo, né, como o Jorge Jesus, como acho que foi o Osório com o São Paulo. Né, esses treinadores ficam cozinhando. Não, vou ficar. Enquanto isso, está negociando com outro. Se aparecer alguma coisa melhor, ele mete o pé no dia seguinte e deixa você na mão. O Kudê, minimamente, ele chegou e falou, é isso. Eu acho que só faltou a transparência dele dizer, eu estou indo embora porque eu recebi uma proposta melhor, que vou ganhar mais e tal. Porque não faz muito sentido você deixar o Internacional na liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo se não fosse na liderança, para assumir um time pequeno que nem o Celta. Sabe-se lá por quê. Mas, enfim, boa sorte pro Kudê e vai com Deus. Aí o Internacional vai lá e escolhe o Abel Braga. Difícil pra caralho falar do Abel, porque nós todos que trabalhamos com futebol adoramos o Abel Braga. Né? E ele tem uma história muito bonita no futebol, então é muito difícil você falar com qualquer tipo de menosprezo ou qualquer tipo de crítica a um cara que tem a história que ele tem. Mas é evidente que nosso papel é esse. O Abel não vem já há muitos anos, desde a perda do filho dele e tal. O Abel não é o grande treinador que ele já foi um dia. Não consegue acertar em lugar nenhum. Então hoje você contratar o Abel Braga é um risco muito grande de não dar certo. Por outro lado, o Internacional tem menos de um turno para terminar o Campeonato Brasileiro. Com menos de um turno, você traz um treinador colombiano, um treinador argentino, um treinador português, que é o que as pessoas hoje querem, essa é a tendência. Esse cara vai ter que se adaptar, esse cara vai ter, entendeu? Tem uma série de questões que ali com 4 jogos de adaptação você perde um campeonato.
O Abel Braga, para 19 jogos, talvez seja o cara que consiga chegar lá e falar assim, ó, é o seguinte, vocês vão manter o estilo de jogo do Kudê, não vai mudar nada radicalmente, nós vamos ajeitar uma coisa aqui ou outra, mas ele é o Abelão, ele é o cara que a torcida do Inter ama, ele é o campeão do mundo, ele é o cara que está identificado, ele está em casa, ele sabe lidar, ele sabe o tamanho do Inter. De repente, para 19 jogos, 18, né, se eu não me engano, é suficiente. Só que tem a Libertadores, tem... Então, assim, muito sinceramente, eu não sei o que eu faria. Eu não traria o Abel Braga, tá? Eu não traria. Eu traria um treinador caro, um treinador de grife. Eu ia buscar um cara que tivesse muito bem em outro clube e tentaria falar, olha, estou trazendo o máximo de certeza que eu posso ter de ter um resultado. O Abel hoje não é nenhuma perspectiva de um grande resultado em virtude dos últimos anos do Abel Braga. Então, isso não apaga de jeito nenhum a história incrível que o Abel tem no futebol, a identificação dele com o Inter, toda a admiração e respeito que nós temos pelo Abel, e acho que a gente tem que ter, e acho que parte dos meus colegas são bem mal educados, inclusive a fazer análise e desmerecer e desqualificar o Abel, mas neste momento o Abel Braga não é o treinador que ele já foi um dia, e acho que a escolha do Internacional é arriscada. Por outro lado, eu compreendo que talvez o Inter fale, olha só, falta só alguns meses para matar esses campeonatos todos. Vamos meter alguém aqui que tem uma identificação e ele pelo menos segura a onda aqui, não vem com um negócio muito novo para bagunçar a coisa toda. É um raciocínio. Tudo bem, eu também não sei a condição financeira do Inter, se o Inter pode ir lá na Europa buscar, eu não sei como é que é o negócio. Para o Kudê ter saído reclamando de reforço, seguramente a pandemia bateu forte no Internacional, como bateu em todos os times brasileiros. Mas no Internacional pode ter batido um pouco mais, um pouco menos, eu não sei exatamente quais eram os projetos e os planos financeiros do Inter, o que ele tinha planejado para a temporada, em que momento ele teria dinheiro, onde é que ele não teria, se faz muita falta esse dinheiro da pandemia, enfim, eu não estou lá para saber. Não gosto também do que algumas pessoas estão fazendo nas redes sociais de determinar, por uma discussão interna que ninguém teve acesso, se o errado é o Rodrigo Caetano, é o dirigente ou é o Kudê. Ninguém tem acesso a essa discussão. Para chegar agora e querer dar um veredito. Como eu gosto do Kudê porque o Inter é líder, eu vou botar a culpa no dirigente. Como é que você sabe que é culpa do dirigente? E outra coisa, que é uma questão no Brasil muito difícil, que é explicar para o torcedor a hierarquia das coisas. Então, por exemplo, no Brasil, quando o Ganso discute com o Oswaldo Oliveira, quem cai é o Oswaldo. E aí você está dizendo para o seu elenco, para os seus jogadores, qual é a hierarquia. Né? Se um jogador vai lá e bota o dedo na cara do técnico, é capaz de cair o técnico. Se um treinador chega para o chefe dele, que é o diretor de futebol, e eventualmente trata com desrespeito ou alguma coisa assim, tem que cair o técnico, não o dirigente. Porque independente de quem está certo, você tem que respeitar a hierarquia imposta pelo clube. A primeira coisa e a mais importante que você tem que respeitar é a instituição. Se a instituição te colocou dessa maneira, é dessa maneira que você tem que trabalhar. Então o Kudê ele não é ninguém para querer mudar as coisas da cabeça dele, muito menos para se colocar como uma figura absolutamente indispensável ao futebol e ao Internacional. O Internacional é 1 milhão de vezes maior que o Kudê, não tem nenhuma necessidade desse pânico. Claro que perder um treinador, quando você é líder do campeonato, a coisa está andando, as coisas estão funcionando, faz diferença e a tendência é o Inter sentir isso. Mas julgar que o Rodrigo Caetano é um vilão, que o outro dirigente é um vilão, que o Kudê é um amor, ou dizer que o Kudê é um filho da puta que não cumpriu o contrato. Nada disso é verdade. O Kudê cumpriu o contrato, nós não sabemos qual é a relação com a diretoria, nós não sabemos quem é culpado, quem não é, e a única coisa nessa história toda que eu tenho convicção é que o Kudê não está falando totalmente a verdade quando ele diz que está indo embora por causa disso. Ninguém deixa a possibilidade real de ser campeão brasileiro pelo Inter para dirigir um Celta na Espanha, se não for por algum motivo ou financeiro, ou por alguma relação pessoal desgastada. Então, essa parte da história eu acho que está mal contada. Tirando isso, eu acho que está tudo dentro do dia a dia do futebol e não tem nenhum motivo para pânico. Boa sorte, Abelão.